O Augusto Melo falou que o elenco do Corinthians é maravilhoso. Nós temos as aspas aqui no Canelada da Jovem Pan, para você que nos acompanha na TV Jovem Pan News. Abre aspas para Augusto Melo, em entrevista na Zona Mista logo após, essa derrota do Timão para o Bragantino. A gente conversou no vestiário o que vem conversando no dia a dia, o que vem trabalhando no dia a dia. Não dá mais para esperar. Eu falei agora, chega, tem que dar um basta nisso. Tem que começar a fazer o que realmente tem que ser feito. Aos pouquinhos vai. A gente ainda tem muita fé nisso. Está num dos maiores times do mundo. Eles têm que vestir essa camisa de verdade. São todos experientes. Está na hora. O Corinthians precisa sair dessa situação. Elenco tem. Individualmente, se for analisar e no papel, é um elenco maravilhoso. Agora precisa acertar, encaixar, fecha aspas, tá? E, portanto, mais uma declaração do Augusto Melo, dizendo que o elenco do Corinthians é maravilhoso, hein? Mauro César, Bruno e Flávio. Tá falando do elenco do Tite de 2012? Ou de 2015? Acho que sim, né? Ele não fez essa pontuação. Ele não falou a data, né? Porque esse time do Corinthians atual não tem nenhum jogador mais que nota 6. Nenhum. Nenhum jogador acima do nota 6. Isso é maravilhoso. Tem jogadores bons, mas o conjunto é ruim. Eu tô falando, nota 6. O Cássio teve uma história grandiosa, hoje eu não vi o mesmo momento. Mas se eu começo a olhar, vamos procurar, de repente até o exagerado deve ter um ou outro nota 7. Não passa disso, é nota 6. Nota 6 é maravilhoso pro Corinthians. O critério de avaliação do Augusto Melo ele não tá sendo, não tá valorizando o Corinthians não, viu? Se uma nota 6 pro Corinthians é maravilhoso, meu Deus, o que será que ele acha do conjunto do Real Madrid e do City, por exemplo? Qual seria a definição dele para esses dois elencos, né? Se o do Corinthians é maravilhoso, olha, eu vejo um Corinthians, dá pena, triste. Mauro César, o elenco do Corinthians é maravilhoso? Você concorda com essa afirmação aí de Augusto Melo, Mauro? Você quer ouvir palavrão, né? Eu acho essa frase dele maravilhosa, porque ela nos diverte, né? Não dá pra levar de outra maneira. E o torcedor do Corinthians tem que rir da própria desgraça, né? Porque não adianta, vai fazer o quê? Tem que rir e falar que estão ferrados, né? Porque isso reforça essa tese de que eles acreditavam que acabou a farra. De fato, acreditavam que o time era mais forte do que que estava formando um time mais poderoso do que, na verdade, estava em andamento, né? A sua formação. E eu acho que o que me chama a atenção também ali é o fato de ele falar como se os jogadores não estivessem se empenhando, como se fosse uma mera questão de vestir a camisa de verdade, ou seja, se empenhar ao máximo. Não acho que seja esse o problema. O problema é limitação técnica e desenvolvimento na montagem de um time. E aí tem o seguinte, aquela velha história, esse mesmo time com a camisa do Cuiabá seria muito bom, com a camisa do Vitória mesmo, que veio da segunda divisão, seria ótimo, mas o patamar de um clube grande como o Corinthians é outro, então a cobrança é maior. Se eles estivessem colocando em ordem a casa financeiramente, olha, não vamos fazer grandes contratações, vamos cortar na carne, vamos pagar a conta, vamos reduzir a dívida para organizar esse clube que está uma bagunça. Financeiramente está um caos, né? Dívidas de 2 bi, não foi isso que apareceu agora? Isso. As prévias do balanço, que ainda não foi oficialmente publicado, mas os colegas aí já publicaram esses números, né? É uma dívida de 2 bilhões. Ah, mas arrecadou 1 bi, sim, a dívida é o dobro. E a dívida de curto prazo é de, 400, 500, não sei quanto está agora, era 400 aproximadamente há pouco tempo atrás. Aí você monta um time limitado, e aí o torcedor fala, meu time é fraco, amigo, não tem jeito, eu estou arrumando a casa aqui, cara. Como é que você quer arrumar casa? A casa está uma bagunça, eu vou varrer, vou passar limpa vidro, vou passar esfregão no chão, né? Eu vou arrumar a casa. E você quer chegar e sentar aqui, ver televisão, tomar uma cervejinha, tudo limpinho, cheiroso, não tem como. Até arrumar essa bagunça, a gente vai viver no caos. Vai viver com a sujeira. Sujeira financeira, quero dizer, no sentido de estar devendo, tá? Quer dizer, você está arrumando, está limpando, está fazendo uma faxina. É uma metáfora, tá, gente? Para quem não entendeu. É isso. Mas não, eles não estão fazendo essa faxina financeira, não estão dando essa reestruturada no clube. Então não tem um álibi, digamos assim, para isso, né? O álibi seria, olha, nosso time não é o time que nós gostaríamos, os jogadores são esforçados, mas tecnicamente gostaríamos de ter um elenco mais poderoso, todo respeito aos atletas, mas é o time que podemos ter hoje. Não é um caso, gente. Pedro Raul, 5 bilhões de euros, né, dólares, sei lá. Rodrigo Garro, a mesma coisa. O Mateuzinho custou 4 bilhões de euros. Que loucura. Se você procurar na rede social, ontem um amigo meu me passou isso aí, um amigo meu rubro-negro falou assim, Mauro, olha só
as reações de torcedores do Corinthians com relação ao Mateuzinho / Matheus França. O cara fez uma busca na rede social, misturando lá o jogo do Corinthians, e achou um monte de torcedor cuspindo na abelha africana. Muito parecido com as críticas que o Mateuzinho recebia da torcida do Flamengo. Porque o Mateuzinho é um jogador com limitações. Aí se você contrata esse cara em baixa, ou por empréstimo, que era a ideia inicial, você fala, não, vamos tentar, de repente aqui ele evolui, dá um jeito. E assim, para a nossa realidade hoje, é o jogador que podemos ter. Cara, essa foi a maior pataquada de todas. Para recapitular, o Mateuzinho viria por empréstimo para o Corinthians, né? Sim. O jogador chegou a ser, vestiu o fardamento de treino e foi para o campo treinar, num treino aberto, inclusive, com torcida lá acompanhando, lá na Neoquímica Arena. Beleza. Aí depois vem a história de que o jogador vinha sem valor de multa rescisória fixado, o Flamengo podia pegar o jogador que quisesse, tudo era um empréstimo assim, paga o salário e tal. Aí o presidente do Corinthians devolve o jogador ao Flamengo e fala que não vamos ser barriga de aluguel. Por que você aceitou no início, amigo? Então não aceitasse no começo. Aí, baixa aqui, fala dali e tal. Os caras do Flamengo estão quietos, não falaram nada. Daqui a pouco fecharam um acordo. Qual foi o acordo? Não, vamos comprar, a gente compra logo. Aí compraram 4 milhões. Meu Deus do céu, o Flamengo está rindo de orelha a orelha. Aí o pessoal diz, mas o Corinthians não paga. Gente, uma hora vai ter que pagar. Pode levar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Um dia vai ter que pagar. Você contraiu uma dívida. Ou vai tomar um transfer ban. Uma hora paga. Que nem a história do Fausto Vera lá com a Argentino Júnior. Um dia vai ter que pagar. Senão o clube vai ficar asfixiado. Todos passam por isso. E quando paga, você vai pagar com juros, com multa, né, porque atrasou. Ou vai ter que pedir ali, pelo amor de Deus, para fazer um acordo. É um negócio terrível. Essa contratação, eu acho que pela maneira como ela ocorreu, mostra como as coisas são definidas com pouco conhecimento de futebol e com, digamos assim, muita vontade de chamar a atenção do torcedor. E muito torcedor embarcou nessa na época, eu lembro. A gente está aqui no programa criticando essa decisão. Não, mas aqui o Corinthians não pode ser... Gente, mas o Corinthians aceitou a barriga de aluguel. E quando você está quebrado, meu amigo, você vai aceitar essa barriga de aluguel. Você está sem dinheiro. Precisa de um jogador, me dá um jogador, eu pago o salário dele, você não me cobra nada, não, só pago o salário dele, tá tudo certo. Deixa, vou torcer para ele não ser vendido. Ou então você negociava uma cláusula. Pô, Flamengo, tá pegando mal, o quê? Pô, peguei o jogador com você, mas repensei aqui. É só ligar pro Marcos Braz, já que eles são tão amigos, o Marcos Braz foi na aposta do Augusto Melo. E falava, Marcos Braz, é o seguinte, sabe? Você está reclamando aqui, vou colocar um valor de multa rescisória ou uma taxa de vitrine, como se diz. Se vocês forem vender o Mateuzinho, me dá 20%. Porque pelo menos eu tenho um argumento aqui, porque, pô, se eu deixar o jogador aqui, ele sai amanhã, né? E eu não ganho nada, o Corinthians não leva nada, eu vou ser muito criticado. E o cara ia pensar, pô, se ele for bem no Corinthians, for vendido, é bom para todo mundo. Eles ganham uma comissão, lá, uns 20%, eu vendo o jogador, ótimo. O Flamengo ia adorar. Ah, não, eles fizeram o quê? A bravata. Devolve o jogador, não queremos. Assim não pode. O Corinthians tem barriga de aluguel. Isso ia jogar para arquibancada, né? Aí passaram-se alguns dias, aí compraram o jogador. Você poderia fazer um test drive, entre aspas, com o jogador, ficar com ele durante o ano, emprestado, e ao final compravam não, já compraram antecipado. Eu tô falando, os caras do Flamengo estão achando ótimo. Estão achando ótimo. Amanhã tem mais alguns lá que vocês quiserem contratar, eles vão vender correndo, assim, dando risada. Então isso é demonstração de muita falta de condição para tocar esse barco, gente. Isso de barriga de aluguel, quando isso é barriga de aluguel dos próprios jogadores da base dele. É que não são dele. Boa parte, ele pega o jogador e deixa usar a camisa do Corinthians, quando vende fica tudo pro empresário. Tem vários casos com valores insignificantes. Então isso é já acontece até. Bravata é ótimo, é isso mesmo, bravata. É porque assim, não cabe mais. Eu acho que assim, é um momento que os clubes de futebol têm que ser geridos por gente que jogue limpo com o torcedor, no sentido de falar a real e compartilhar o problema. Eu acho que essa é a questão. Compartilhar o problema. Você ama o seu clube? Cara, nós estamos quebrados. Como assim, presidente? Estamos quebrados. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó o balanço. Isso aqui não é meu, não, cara. Eu cheguei aqui em janeiro. Isso aqui é de dezembro do ano passado. O que você faria no meu lugar? A pergunta clássica deveria ser essa. O que você faria no meu lugar? Não, monta um time como? Como que você monta um time? Onde você mora? Eu moro em tal lugar. Por que você não mora num palácio? Por que você não mora numa cobertura nos jardins? Porque eu não tenho dinheiro. Pois é, eu também não tenho um time mais forte que eu não tenho dinheiro, mesma coisa. Por que você anda a pé? Que você não compra uma Ferrari? Porque, pô, Ferrari, como é que eu vou comprar? Não tenho dinheiro? Pois é, eu também não tenho dinheiro para ter uma Ferrari dos jogadores. Então é isso, gente. É jogar limpo, falar a real, é compartilhar o problema e pedir ajuda ao torcedor. E o torcedor ajuda nessas horas, porque ele não vai largar o time, ele não vai trocar de time. A Corinthians está ruim, agora você Palmeiras. Isso não existe. O cara vai seguir corintiano, ele vai fazer o quê? Ele vai querer ajudar de alguma maneira, especialmente se ele perceber progressos, se ele perceber que o clube está reagindo, está tentando se reerguer, por mais difícil que seja. Aí o que você tem? Mais dívidas contraídas com contratação de jogadores,
Um passivo absurdo desse balanço que vai ser publicado oficialmente nos próximos dias ou semanas, né? Dias até, né? Que é final de abril, que tem que publicar. E um time que não funciona em campo. Então tudo está ruim. Tudo está ruim. Nada se salva, gente. Nada se salva. E aí também cabe ao torcedor, acho que também fazer esse tipo de cobrança. Eu sempre falo isso. Quando eu comecei a acompanhar futebol nos anos 70, a gente não tinha nenhuma noção do que acontecia nos clubes, que ninguém publicava balanço, não tinha nenhuma dessas imposições. A informação era rara, só tinha os jornais e as rádios para se acompanhar, a televisão falava muito pouco de futebol, mostrava um jogo ou outro, não tinha programas esportivos como hoje, não tinha TV a cabo, internet, nem pensar. Então, era uma outra realidade. O torcedor e o clube só ganhava basicamente vendendo jogador e com renda de jogo. As fontes de receita basicamente eram essas. Não tinha patrocínio na camisa, não tinha direito de televisão, não tinha nada disso. Então era uma época mais assim, de voo cego para o torcedor. Ele podia falar, eu quero um time forte e tudo, mas não está sabendo muito bem o que está acontecendo. Hoje, cara, as informações estão todas aí. Todas. Financeiras, técnicas, tudo. E todo mundo tem, né, um celularzinho com conexão à internet. A informação está na internet. A informação está em programas como o nosso, está em vários outros. Então você tem condições sim de saber a realidade do seu clube. Se não souber, é porque você não está interessado. Se você não se interessa, cara, então, desculpa, você é um torcedor que não está nem aí, não está muito preocupado. Então não tem condições de ficar também reivindicando. Agora, se você procurar entender a realidade do seu clube, você vai até ter essa noção de falar, pô, esse cara está prometendo uma coisa que ele não pode cumprir. É tipo promessa de político. É tipo promessa de político. O cara, se eu for eleito, vou inaugurar um cemitério, não inaugura. Se eu for eleito, vou inaugurar uma avenida, não inaugura. É isso. É a mesma coisa. Bem complicado. Bem complicado, e eu acho que, assim, esse começo é de assustar, realmente. É de assustar. Vai ganhar alguns jogos, vai reagir, mas pode ser que hoje é na zona de rebaixamento. O Augusto Melo, ele foi eleito, mas ele continua numa campanha eleitoral, né? Com essas frases fortes, com essas promessas, né? Ele e o Rubão, né? Adoram, né? Essa declaração para jogar pra galera. Só que essa declaração aqui, do elenco maravilhoso, não sei se ele tira o dele, né? Da reta, né? Porque ele fala assim, o elenco é maravilhoso. O técnico vocês gostam. O Antônio Oliveira vem sendo muito elogiado aí pelos torcedores do Corinthians, pela conduta, pela postura. Apesar dos resultados, eu vejo muita gente manifestando apoio ao Antônio Oliveira. Né? Pô, se o elenco é maravilhoso, eles gostam do técnico, então tá certo. Então, abraça a mão e anda pelo mundo. É o que ele tá querendo dizer. Então, a cobrança, pelo que eu entendi dessa fala agora, dessas aspas do Augusto Melo, não tem que ser em cima da direção, tem que ser em cima dos jogadores, porque eles não estão vestindo a camisa do Corinthians do jeito que deveriam vestir. Porque o elenco é maravilhoso, não é, Bruno Bravo? Vamos supor que dar um basta. Vamos supor que temos que dar um basta nisso. Vamos supor que, em vez de ser Antônio Oliveira, fosse Antônio Oliveira, né? Um brasileiro. Vocês acham que estavam adorando isso aí ou ele já estava demitido? Isso é um ponto que tem que se pensar bastante, né? Os caras acham que o cara é português, ele é o Jorge Jesus, o cara é português, ele é o Abel Ferreira. O Diniz já falou isso ontem, já a gente vai falar de Fluminense e Vasco, né? Isso é um absurdo, gente. Isso aí não é pelo fato o que o Antônio Oliveira fez para justificar toda essa credibilidade que ele tem, o São Paulo, um tempo atrás, que trazou o Antônio Oliveira também. Qual é o trabalho dele? O que ele fez? O que ele tem na carreira? Qual é o currículo dele? Tá cheio de treinador brasileiro aqui com currículo melhor que ele. E a paciência é mínima. Isso é uma burrice. Isso aí aquela história do Nelson Rodrigues mesmo, né? Complexo de cachorro vira-lata. Não é possível. O que o Antônio Oliveira fez? Nada. Ele não tem credencial nenhuma para dirigir o Corinthians. Tá no Corinthians, não fez um gol, foi eliminado do Campeonato Paulista de forma ridícula, e os caras estão gostando. Eu me assustei quando você falou isso. Tá bom, então tá. Então, de uma história, uma música antiga do Gonzaguinha que ele falava, você merece. Se criou a agenda positiva. Agora o Antônio Oliveira vai ter tempo para treinar o Corinthians. Deu para ver. Mas sobra para ele daqui a pouco, porque... Eu digo, Bruno, como disse paciência, se fosse Antônio Oliveira, não Antônio Oliveira, mas não tem que ter paciência com todo mundo. Eu não estou sugerindo demitir o Antônio Oliveira, não é isso não. Eu só não entendo por que um cara, porque ele tem sotaque, ele é melhor do que... Se nós não tem sentido demitir o Carpini. Se for técnico do São Paulo, com a campanha do Carpini, não sei se ele seria demitido. Isso é acho que isso acontece com brasileiro ou estrangeiro, assim, é mais aquela coisa, queriam tirar o anterior. Aí como tiraram o anterior, né, quem defendia tirar o anterior, vai por um tempo defender esse para dizer que estava certo, que a culpa era do outro. Aí quando começar a perder muito com o novo... O que já está acontecendo.
E ainda mais, isso, a imprensa tem uma coisa, agora que caiu do São Paulo tem que ir para cima de outro, né? Vai ser o do Corinthians, né? Porque o do São Paulo já foi, agora a imprensa tem que ir para cima de outro, vai ser o do Corinthians. Daqui a pouco eu só para ele, igual no São Paulo, o Zubeldia vai ter uns jogos de sossego, porque a torcida detestava o Carpini, aí meio que para confirmar o discurso que eu estava fazendo um discurso que a culpa era toda do Carpini. Então, por um tempo, eu não vou criticar o Zubeldia porque a culpa era do Carpini, então eu vou tentar mostrar o máximo possível, olha, não, melhorou, o outro é o ruim. Então, por um tempo, quando sai um técnico que estava com muita rejeição, por um tempo, o novo ele tem uma boa vontade, né? Até um certo ponto. Aí depois, passa de um certo ponto, começa o mesmo processo que foi feito com o anterior, é feito com o atual, né? E no Corinthians, só pegar do ano passado para esse ano, teve Lázaro, Cuca, Luxemburgo, Mano, agora o Antônio. Ele é o quinto em menos de um ano. Há um ano atrás, o técnico do Corinthians tinha acabado de sair o Lázaro, para chegar o Cuca, que durou 2 jogos, né? Então, em um ano, mais ou menos, o Corinthians teve 5 técnicos. Justifica-se. Então, esse elenco maravilhoso não ganhou um Mundial. Não é? Pois é. Justifica-se, tá certo. Tem que trocar, tá certo. O Antônio tá, vamos dizer assim, no fim da boa vontade de quem achava que a culpa toda era do Mano. Do período de carência. Aí daqui a pouco, como eu falei, você vai ver, mesmo se o São Paulo perder aí 3, 4, 5 jogos, vai ter gente, não, tá tudo bem, o problema era o outro, para manter o discurso anterior. Aí chega um ponto que sobra pro que tá lá também, né? Isso, então, o Antônio tá chegando no final dessa, e eu sinceramente não sei dizer se o trabalho do Antônio no Corinthians é bom ou ruim, não sei. Ele chegou no Paulista com o time já praticamente eliminado, aí teve um outro jogo que o time venceu, aí tem o exagero lá pra cima, não, agora melhorou, olha aí, ganhou da Portuguesa, ganhou do Cianorte, ganhou do Botafogo de Ribeirão Preto, do Santo André, e agora... A última empolgação foi quando ganhou de 4 do Nacional do Paraguai, que é o penúltimo colocado do Campeonato Paraguai. Sim. Isso foi complicado. Então, por muito pouco jogou lá em cima e daqui a pouco também vão tratar o cara como se fosse a pior coisa do mundo. Também. Goleou com 1 a mais, jogando em casa. Quando o jogo tava 11 contra 11, 1-0 Corinthians. Aí tem a expulsão, aí no segundo tempo o Corinthians marca mais 3 gols, né? E goleia o Corinthians ganhar de 4 de um time que fala espanhol é um feito de poucas vezes. É verdade, é raríssimo isso. Eu já vi ele perder de cada time aí que vocês não fazem ideia. Nossa Senhora.